Bom, nós vamos só finalizar, gente, o prefácio que a gente começou na semana passada e depois nós já vamos começar a apostila nova que nós trouxemos hoje aí, que é o capítulo 1, tá? O prefácio é pequenininho aqui, o restinho que sobrou, e a gente já começa o capítulo 1, tá? Vou pedir a Rosana, por favor. O esforço de André Luiz, buscando acender luz nas trevas, é semelhante à missão do peixinho vermelho. Encantado com as descobertas do caminho infinito, realizadas depois de muitos conflitos no sofrimento, volve aos recôncavos da crosta terrestre, anunciando aos antigos companheiros que, além dos cubículos em que se movimentam, resplandece outra vida, mais intensa e mais bela, exigindo, porém, acurado aprimoramento individual para a travessia da estreita passagem de acesso às claridades da sublimação. Fala, informa, prepara, esclarece. Há, contudo, muitos peixes humanos que sorriem e passam entre a mordacidade e a indiferença, procurando locas passageiras ou pleiteando larvas temporárias. Esperam um paraíso gratuito com milagrosos deslumbramentos depois da morte do corpo. Mas, sem André Luiz e sem nós, humildes servidores de boa vontade para todos os caminheiros da vida humana, pronunciou o pastor divino as indeléveis palavras. A cada um será dado de acordo com as suas obras. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 22 de janeiro de fevereiro de 1941. Então aqui a gente finaliza o prefácio, que tem 3.1, né, da nossa apostila. A mensagem de Emmanuel ao final do prefácio se refere ao trabalho de André Luiz, que, quando encarnado, viveu muitas ilusões, muitas percepções distorcidas da realidade, muitos falsos valores, que, quando trazemos para nossas vidas, de nada servem para a evolução e possuem grande potencial de paralisar por variado tempo a alma em sua trajetória sublime. De certa forma, a gente faz até aqui um paralelo, né, entre André Luiz e o peixinho vermelho, né, porque se bem que ele não sai como peixinho vermelho pelo emagrecimento, né, que ele fez por comer pouquinho, por ser curioso, aquela coisa toda. Ele foi por uma outra forma, ele foi meio que empurrado ali para passar na grade. Mas ele está vindo para avisar: olha, a vida aqui é assim, desse jeito. E quantas pessoas leem isso, ouvem, entra para um ouvido, sai para o outro, não aceitam, ridicularizam. André Luiz foi muito ridicularizado, né, no livro Missionários da Luz, quando ele falou da pineal. Isso foi década de 40, final da década de 40, quando ele falou da pineal como uma, digamos assim, uma glândula que era a epífise, né, capaz de ter um controle sobre outras glândulas, tinha um papel fundamental junto com o chakra coronário para o processo mediúnico. Os médicos ridicularizaram ele. Por quê? Porque naquela ocasião, os médicos que eu digo no plano da matéria, porque naquela ocasião a pineal era considerado um órgão vestigial, ele só tinha função até a adolescência, quando ele freava os instintos sexuais, depois ele calcificava e depois não tinha função nenhuma. E falaram, e tanto que eu me lembro que há uns 30 anos atrás, mais ou menos, um médico aqui, neurologista, na Faculdade de Vassouras, falava assim, os espiritistas, falava espiritista. Os espiritistas ficam falando aí de pineal aí, é uma coisa, essa coisa ridícula falar isso, uma glândula vestigial, não sei, um médico conhecido, famoso. Aí ele falava assim, e hoje em dia a pineal já se sabe, né, que ela tem um controle muito importante, que ela, por exemplo, a produção de melatonina é feita na pineal. A melatonina controla o ciclo circadiano, cara. É o nosso ciclo de, digamos assim, de 24 horas, que é importantíssimo. Essa calcificação, na verdade, forma alguns cristais ali que estão sendo estudados, porque eles são influenciados por ondas eletromagnéticas, pela luz, né?
Então, há uma série de outras funções. Hoje descobriu que a falta da pineal, se você tirar a pineal, ela gera um monte de problemas relacionados, por exemplo, à esquizofrenia, uma série de coisas. Então, é uma glândula que ele antecipa. Ele a espiritualidade não gosta de fazer isso, tá? Eu vou até avisando. A espiritualidade não fica antecipando conhecimento científico. Só que nesse caso foi permitido ele antecipar um conhecimento. E houve essa, digamos, postura assim, muito arrogante, muita soberba, né? E, no entanto, se viu depois que, na verdade, ele estava certo no que ele tinha falado. Então, ele veio para antecipar uma série de coisas sobre o mundo espiritual. Nós temos que ser, acima de tudo, humildes no entendimento de conhecimentos novos. Posso não concordar? Posso. Gente, quantos livros eu leio que eu coloco em stand-by? Tem coisas que eu absolutamente não concordo mesmo, porque são absurdas, porque eu já li vários outros autores e está errado aquilo. Não tem o que discutir. Mas tem muita coisa, eu diria que a maioria do que a gente lê, ela nos desafia ou a gente concorda ou a gente deixa em stand-by até que uma outra. Põe uma pulga atrás da orelha. Deixa a pulga atrás da orelha, mas não vamos ficar batendo martelo para tudo como se nós tivéssemos. Nós não temos. Aquilo que causa uma dúvida para a gente hoje, deixa ela quietinha, que daqui a pouco a gente vai ler outra coisa, vai nos ajudar. Vamos discutir com outras pessoas, discutir assim, né? Me refiro ao debate, né? E aquilo vai se esclarecer. E quando a gente parte para esse tipo de conhecimento, doutrina espírita, já achando que sabe tudo, que não tem mais nada para aprender, ou então que nós já temos a palavra final, cara. Então, assim, a gente tem que ser muito cuidadoso. Da mesma forma, também não podemos acreditar em tudo que vem. A gente tem que ser cuidadoso, criterioso. E aqui tem muita coisa que eu leio que falo assim, gente, isso está muito estranho, mas pode ser, pode ser. Então, o que eu faço? Eu não nego em absoluto, mas também não coloco numa palestra, deixo quieto, para depois ver mais à frente como é que a gente vai tratar isso. Às vezes aquilo se mostra de fato uma coisa que não condiz, às vezes pode ser que a gente chegue à conclusão que aquilo ali é realmente correto. Então, essa deveria ser uma postura cuidadosa de abordar a verdade, né? E o 3.2, André Luiz, após adquirir uma percepção aprimorada, retornou através da mediunidade de Chico Xavier para nos falar do mundo físico e espiritual, de suas relações e interconexões, das minúcias sobre encarnações, cara, André Luiz sobre encarnação e desencarnação é o espírito que traz os elementos mais assim minuciosos. Você pega, por exemplo, o livro Obreiros da Vida Eterna, vai tratar de desencarnação ali. Você vai ver todos os detalhezinhos acontecendo no processo de desencarnação. Você pega a reencarnação de Sigismundo, na Missionários da Luz, tudo detalhado, processo detalhadíssimo do que está acontecendo. É onde eu vi, pelo menos, o maior detalhamento desse processo foi nessas duas obras, né? Aí fala também sobre nossa relação com os espíritos, sobre os detalhes do mundo espiritual ao qual todos nós retornaremos. Assim como o peixe da lenda egípcia, muitos não acreditarão, outros não darão importância a essas revelações e outros nem sequer pararão para ler ou ouvir tal preocupação com os afazeres cotidianos. Ou, como já comentamos em 1.2, quando confundimos caminho com objetivo, meio com os fins. Mas aí a mensagem aí se encontra. E no livro Libertação esperamos dar mais um passo nessa fundamental compreensão. A vida é uma ponte, não construa sua casa sobre ela. É só para atravessar o rio, né? A vida é um fim para se alcançar um objetivo. A vida não é o meio por si só. Eu não posso querer obter toda a satisfação e todo sentido e significado na própria vida. Ela não tem como o finito conter o infinito, não tem como a finitude conter a completude, não tem como a transitoriedade conter toda essa transcendência. A vida é transitória demais para isso. Ela é importantíssima, ela é extraordinariamente importante e rica. E devemos aproveitá-la da forma mais significativa possível, mas
A gente tem que entender que ela não contém, a nossa vida encarnada não contém todos os elementos para nos fazer ser aquilo que nós estamos destinados a ser. Não numa encarnação, vai ser muitas encarnações e depois outros estágios e outras vidas. Uma coisa importante também é que nós não devemos ficar fazendo uma espécie de separação. Dentro da casa espírita, que é na verdade a maior parte como as pessoas vivem, e também em outras religiões. Dentro da casa espírita eu sou espírita, mas fora da casa espírita eu tenho muitos afazeres, eu tenho muitas obrigações, eu tenho outras coisas que precisam ser realizadas. Não, não é assim. Eu posso estar no banco, que acho que a mansão de Mamon, o Deus do dinheiro, mas mesmo lá eu tenho que ter uma preocupação ética, eu tenho que ter uma preocupação espiritual. É difícil. Isso por incrível que pareça, é complicado. Aí você tem que trazer para a tua vida, que é claro, eu entendo que no dia a dia, na correria, você vai ter mais dedicação a essas atividades, mas dentro dessas atividades, se você parar para pensar um pouco e respirar um pouquinho, não entrar num processo muito mecânico, você vai ver que muitas vezes você vai poder ter um tempo para você parar, fazer uma oração, para você meditar, para você conversar com uma pessoa que vai chegar até você precisando de ajuda quando você menos espera. Isso acontece o tempo todo, gente. Então, assim, a doutrina a gente traz com ela. Você tem que ser espírita, dentro, fora da casa espírita. Porque eu conheci pessoas assim, que eram espíritas dentro da casa espírita, aí chega no banco, começa a vender, por exemplo, produto que não tem o menor perfil daquela pessoa que está comprando, ele sabe que não tem o menor perfil. É só para bater uma meta, aquilo vai ser uma coisa ruim para aquela pessoa mais à frente, e a pessoa faz, entendeu? Então, ou seja, ele está criando uma separação. Dentro da casa espírita, eu vou seguir os preceitos. Fora da casa espírita, os preceitos são os preceitos econômicos, por exemplo. Está tudo errado. Isso não vai dar certo, né? Então, muito do que ele coloca, o Emmanuel coloca aqui, é isso, é trazer para a vida, é isso que os espíritos estão nos mostrando. Tentar incorporar à nossa vida cotidiana esses valores. É claro, não tenha dúvida que dentro da casa espírita nós vamos desenvolvê-los muito mais, fora da casa espírita vamos estar mais assim amarrados a um contexto um pouco mais complicado, mas ainda assim será possível aplicá-los. Ainda assim será possível aplicá-los, tá? E quantas vezes atendendo o público lá, eu não atendo muito, tá? Porque o meu serviço é mais interno, mas quantas vezes atendendo o público lá, eu pegava o papelzinho, você quer que eu te faça uma oração para você? A gente tem um grupo lá que faz, eu falo que é espírita, não fiz a pessoa, não é espírita. A gente tem um grupo de oração, você não quer que a gente faça uma oração para você? Não quero sim, não sei o que e tal, anotava o nome, anotava a coisa, trazia para cá. Então, assim, é uma coisa simples, mas você está, de alguma forma, levando, né, para o teu dia a dia algo que vai ajudar aquela pessoa. É uma coisa a mais, né, que ajuda. Muito bem. Vamos, então, começar o capítulo 1 com o ministro Flacos, né, de nosso lar, preparando essa equipe para um trabalho que vai ser feito principalmente em zona umbralina. Lembrando que nós, em desdobramento, muitas vezes visitamos essa região em duas circunstâncias. Por total desequilíbrio e afinidade, ou se estivermos sendo cuidadosos, vigilantes com a nossa forma de proceder, poderemos eventualmente estar sendo levados, talvez não para trabalhar ainda, porque é difícil a gente ter esse equilíbrio para fazer isso, mas pelo menos ver como é esse trabalho e começar a tomar contato com ele. Você começa a trabalhar na casa espírita, a tendência é que você comece a ter tarefas também em zona umbralina. Mas ela normalmente deve começar, eu acredito que ela comece mais como uma visão do que está sendo feito, para você já ir se acostumando, porque isso é um dos trabalhos mais bonitos e importantes, você ir lá e retirar a entidade, porque, vejam, não é só retirar uma entidade que está mergulhada há séculos ali, é também diminuir a pressão que certas regiões do umbral exercem sobre o mundo dos encarnados. E esse é um dos grandes problemas, porque nós temos uma força muito forte
ela é de mão dupla, né? Nós enviamos pensamentos, digamos assim, menos aconselháveis para o umbral, o umbral envia pensamentos sempre não aconselháveis para nós. Se você tem uma força se estruturando para combater o bem aqui na Terra, é importante desestruturar esses locais no umbral que estão cheios e relativamente harmonizados, entre aspas, entre eles, no objetivo, geralmente em torno de um líder. Então, o trabalho que vai ser feito nesse caso aqui de libertação. Então, nesse caso, quanto mais você tirar esses espíritos mais renitentes, mais difíceis, seja para uma reencarnação compulsória, alguma situação desse tipo, você diminui essa pressão, essa ação negativa que esses espíritos têm sobre nós, aqui na Terra, sobre nós encarnados. E nós que estamos envolvidos com as casas espíritas, de uma forma geral, somos alvos prediletos, tá? Não nos esqueçamos disso. Todo trabalho no bem tem um preço, tá? Não é uma coisa assim tão simples. Mesmo que você não esteja numa casa espírita, se você é uma pessoa, por exemplo, que se viciou em drogas, tenta largar o vício em drogas. Você vai para uma clínica, faz um tratamento, consegue sair, digamos assim, com uma desintoxicação daquela droga. Aquelas pessoas que faziam parte da sua vida vão te procurar de novo. Aí você vai para uma outra cidade, vão te encontrar de novo. Então, assim, é uma luta imensa. E vocês acham que a parte espiritual não está envolvida nisso? Claro que está. E é ela que vai fazer essa ponte. Então, todo o trabalho nosso de crescimento espiritual, ele vai encontrar resistência, porque nós temos muitos espíritos que estão numa condição ainda, não que nós sejamos, nós estamos numa condição no máximo mediana aqui para a Terra, mas vamos dizer assim, tem muitos espíritos em condição muito inferiores, né? Então, eles vão tentar parar esse processo, porque a Terra vai chegar uma hora que ela precisa ir para uma outra etapa, né? Muito bem. Rosana, seria para a gente, então, a primeira passagem do... Ouvindo elucidações. No vasto salão do educandário que nos reunia, o ministro Flacos, fixando em nós o olhar saturado de doce magnetismo, convidava-nos a preciosas meditações. Congregamo-nos ali somente algumas dezenas de companheiros, de modo a registrar-lhe as instruções edificantes. E, sem dúvida, a prevenção revestia-se de profundo interesse. Podíamos perguntar à vontade dentro do assunto e guardar todas as informações compatíveis com o novo trabalho que nos cumpria desempenhar. Até então, ouvira comentários alusivos a colônias purgatoriais, perfeitamente organizadas para o trabalho expiatório, a que se destinam, arrebanhando milhares de criaturas arraigadas no mal. Entretanto, agora, o instrutor Gúbio, que se mantinha silencioso em nossa companhia, concedera-nos a permissão de acompanhá-lo a enorme centro dessa espécie. Interessados na palavra fluente e primorosa do orador, seguíamos o curso das elucidações com justificável expectação de aluno que não deseja perder um tio do ensinamento, observando que a serenidade e a atenção transpareciam no rosto de todos os aprendizes, considerando-se que todos no recinto éramos candidatos ao serviço de socorro aos irmãos ignorantes, atormentados nas sombras. Senhoreando-nos o espírito, o ministro prosseguia satisfeito. Os superiores que se dispunham a trabalhar em benefício dos inferiores, em ação persistente e substancial, não lhes podem utilizar as armas sob pena de se precipitarem no baixo nível deles. A severidade pertencerá ao que instrui, mas ao amor é o companheiro daquele que serve. Sabemos que a educação, na maioria das vezes, parte da periferia para o centro.
Contudo, a renovação, traduzindo aperfeiçoamento real, movimenta-se em sentido inverso. Ambos os impulsos, todavia, são alimentados e controlados pelos poderes quase desconhecidos da mente. O espírito humano lida com a força mental, tanto quanto maneja a eletricidade, com a diferença, porém, de que já se aprende a gastar a segunda. No transformismo incessante da Terra, mal conhece a existência da primeira, que nos preside a todos os atos da vida. A rigor, portanto, não temos círculos infernais, de acordo com os figurinos da antiga teologia, onde se mostram indefinidamente gênios satânicos de todas as épocas, e sim, esferas obscuras em que se agregam consciências embotadas na ignorância, cristalizadas no ócio reprovável ou confundidas no eclipse temporário da razão. Desesperadas e insubmissas, criam zonas de tormentos reparadores. Semelhantes criaturas, no entanto, não se regeneram à força de palavras. Necessitam de amparo eficiente que lhes modifique o tom vibratório, elevando-lhes um modo de sentir e pensar. Antes da gente fazer a leitura do item 1, só aproveitando esse último parágrafo que a Rosana deu para a gente, quando ele fala o seguinte, sobre essas criaturas que estão no estado de... Ele chega a falar até em gênios satânicos. É claro que é uma linguagem, né, uma força de expressão aqui. Mas são espíritos muito endurecidos, muito renitentes no mal, ou mesmo espíritos em profundo desequilíbrio, completo desequilíbrio. E aí, dentro desse completo desequilíbrio, ele coloca o seguinte aqui, ó. Desesperadas e submissas, né, essas almas criam zonas de tormentos reparadores. Elas mesmas criam, nós vamos ver muito sobre isso aqui, né? Processo de criação mental umbralina. Semelhantes criaturas, no entanto, não se regeneram à força de palavras. Guardem bem isso daqui. Eu vou explicar direitinho essa questão, porque eu sabia que isso ia gerar alguma dúvida. Semelhantes criaturas, no entanto, não se regeneram à força de palavras. Necessitam de amparo eficiente que lhes modifique o tom vibratório, levando-lhes o modo de sentir e pensar. Por que isso acontece? Não é sempre, mas acontece com frequência. Porque eles não ouvem, entendeu? Estão tão desequilibrados, podem estar em sono, podem ser ovoides, pode estar num processo de quase um casulo que eles formam pelo enrijecimento perispirítico. A gente vê isso em Missionários da Luz, por exemplo, 2.000 espíritos nessa condição, como se fossem múmias, sabe? Deitados em leitos, né? Não adianta você conversar com eles. Igual aquele caso da Ivone Pereira, daquele suicida que não deixava ela dormir em Petrópolis. Sim, também não adianta. Que não adianta conversar. Então, ela lia o Evangelho para mentalizar as paisagens, para ele poder tentar acessá-lo por paisagens, mudar, né? Pelas imagens. Então, como é que você acessa esses espíritos no desequilíbrio completo? Imagina que um espírito está dementado. Você não vai conseguir conversar com ele. Ele não está nesse estado, tá? Digamos assim, ele não está no estado ovoide, no estado de um casulamento perispirítico, mas ele está totalmente dementado. Aquele Como é que eu senhor toco da ele? casa. Hã? Aquele senhor que ficava dentro da casa dele. Qual? Era uma casa que estava assombrada. Aí foi o médium, aí ela viu que aí o senhor, ele morou, a casa era dele. Ele morreu, mas a casa para ele era dele. Os espíritos, então, vieram, compraram a casa dele para ele poder sair da casa. Porque não adiantava falar com ele. Que ele Explicar a situação dele. Não. Para ele sair dali, precisou fazer. Às vezes você tem que projetar imagens, às vezes você cria uma história. É como você conversasse com uma pessoa que está dementada, digamos com uma pessoa que está num surto. Você lembra que nós comentamos sobre o trabalho da Anísia Silveira no tratamento de... Ela era junguiana, né? Da linha junguiana. E a Anísia Silveira, ela criou o Museu do Inconsciente, que na verdade era assim, ela pegava os pacientes em crise psicótica, esquizofrênicos, eles começavam a pintar.
Então, a partir dessas pinturas, eles meio que se comunicavam pela pintura, não por palavras, se comunicavam por aquilo. E através daquelas pinturas, ela tentava meio que, digamos, conversar com eles por pinturas. Então, são mecanismos que você tem para penetrar o nível subconsciente, onde se criou uma casca que você precisa do emocional. Então, muitas das vezes, o que você vai precisar? Nós vimos isso, aliás, naquele caso do Desidério, não tinha argumentação que resolvia o problema daquele homem. Você lembra? Como é que o Desidério foi ajudado? Com a Evelina, que era filha dele, vindo. Ou seja, não foi o racional, o cognitivo, foi o emocional. Emocional. Você pode produzir imagens. Um espírito que está vindo à mesa. Muitas das vezes você vai conversar, ele não te ouve, não quer te ouvir. Mas se você projeta uma cena do passado dele, isso vai tocá-lo, né? Ele se conecta. Você faz a catarse acontecer a partir de uma imagem. Uma outra forma também, que aí nós vamos lá, volta de novo para missionários, a oração. Você orando para uma entidade que está em profundo desequilíbrio, ela vai, às vezes, recuperando a forma perispirítica novamente. Por quê? É lento, não é de uma hora para outra, não. Isso leva meses, anos, às vezes. Essas orações, elas são... O pensamento traz uma força, certo? Ele vai furando, meio que quebrando, devagarzinho, penetrando aquela casca para poder chegar ao nível do pensamento daqui, que não vai ser no cognitivo, vai ser no emocional, vai trabalhar memórias, vai produzir uma mexida ali dentro e um envolvimento amoroso. Tem outro caso também que a gente cita, que eu já falei aqui, mas eu não consigo encontrar a fonte, mas infelizmente eu perdi, mas eu acho que é Bezerra de Menezes, que ele estava doutrinando uma entidade e ela não era louca, pelo contrário, era uma entidade extremamente inteligente, um filósofo ateu desencarnado. E ele argumenta, e ele não consegue vencer a argumentação desse espírito. Aquele livro, dentro do caso de Bezerra, né? Pode ser, eu tenho que procurar isso. A gente tem lido ele. Tem um aqui. Não apareceu. Eu vou achar esse troço ainda, cara, é muito bonito, cara. E ele começa a conversar com o espírito, mas não adianta, o espírito não arreda, porque ele é muito orgulhoso, e ele tem também uma bagagem de retórica que esse doutrinador não consegue, tipo assim, ele não consegue argumentar, não é nem não é só convencer, ele não consegue argumentar porque o outro se coloca sempre trazendo argumentos mais complexos. E ele começa a chorar. Não foi O... Frederico? Não foi ele. Que Não foi tem ele, um não. caso assim, que ele também não consegue. Ele começou a chorar e orar por esse espírito. O Foi espírito, ele de fez repente, isso, toma um choque, e ele começa a chorar também. Ele fala assim: eu me convenço, mas não pela tua argumentação, mas pelo amor que você demonstrou por mim, né? Ele sente a ternura do treinador por ele. Naquele livro, Voltei, ele conta essa história, uma história parecida, não sei se Eu tenho que achar ele isso. fala, ele tentou, quando encarnado, ele tentava tirar o obsessor da pessoa, não conseguia. Aí, desencarnado, ele foi lá. Ele até falava assim, os amigos dele, tudo já iluminado, ele não tinha luz nenhuma. Aí ele tentou a primeira vez. O obsessor falou horrores para ele. Falou horrores, as verdades, né? Que ninguém quer ouvir. Um beijo dele. Aí ele voltou lá para as aulas de autoiluminação. Aí ele volta novamente nessa região que ele fala umbralina, mas que é aqui na Terra. Aí encontra novamente com o obsessor. Começa a falar com ele. Aí o obsessor novamente começa a falar com ele todas as verdades. Aí ele olha e vê a impotência dele diante daquilo, porque o obsessor tinha razão. Aí ele começou a chorar e rezar para ele, né? Pedindo a Deus que orientasse ele, porque ele não tinha capacidade para isso, mas ele queria ajudar. Aí que o obsessor fala: agora eu posso deixar ele, agora eu estou vendo uma luzinha aí dentro de você. Eu vi uma história uma vez, uma médica, estava no meio de reunião,
veio um espírito que ia ser resgatado, mas ele estava com medo. Foi criada uma imagem da médium na mente dela sentada ao piano e tocando. Na mesma hora, aquele espírito se conectou com ela, porque aí ele conseguiu ser resgatado. Então, basicamente, Isabela, essa ideia. Não é que isso vai ser sempre assim. Às vezes você consegue, muitas vezes você consegue com argumentação fazer isso. Mas às vezes você vai ter que usar outros recursos, né? Porque a palavra só não vai conseguir. Você vai ter que fazer outras formas de convencer aquela entidade, entendeu? Mais ou menos então, nesse nível que ele está colocando isso. E aí abre o campo, né? Para depois, aí sim, depois que o espírito quebrou aquela resistência, aquela situação, aí você pode ir com a argumentação, né? Bom, continuando, começando aqui então no item 1.1. André Luiz e os demais companheiros, sob a orientação do instrutor Buba, esse é um instrutor que vai acompanhar eles, tá, gente? Durante as visitas que eles vão fazer. Assiste, e a missão, né, que eles vão realizar. Assistem à preleção do ministro Flacos, que os prepara para as novas tarefas de aprendizado. Conforme citado pelo autor espiritual, aprendizado que envolvia a visita, o conhecimento e o trabalho em regiões umbralinas, especialmente aquelas muito densas e habitadas por entidades em profundo desequilíbrio, pois, diferentemente da Terra, a matéria sutil que compõe a estrutura umbralina está mais sujeita à ação do pensamento dos que ali habitam. Estes formam, então, diferentes estratos ou camadas em acordo com o nível espiritual de seus habitantes. Bom, primeira coisa, André Luiz já falou de umbral, claro, em outros livros, várias vezes. Ele já visitou o umbral e teve alguma experiência, já narrou para nós algumas experiências de espíritos pegando lama e falando que aquilo era o ouro. Vocês lembram? Tem uma passagem assim. O indivíduo era tão assim ligado ao ouro, ao dinheiro, ele pegava aquela lama podre ali no umbral e achava que aquilo, não, esse é o meu ouro, se abraçava com aquilo, né? Tal nível de demência do espírito que viveu uma vida absolutamente fora do que é aquilo que se espera de um filho de Deus, né? Você deixou totalmente por um equívoco e vai ser ajudado, obviamente, no momento certo, né? Então ele teve várias experiências, mas não um livro específico tratando de uma missão em região profunda do umbral. Tem até um livro em que ele vai até a porta das cavernas, mas ele não tem permissão para entrar lá dentro. Ele fica, vocês lembram, né, que ele fica do lado de fora. Ele não pode entrar. Fica com outros espíritos. Ali só entram alguns espíritos mais experientes, né, para poder fazer a tarefa de resgate lá dentro. Tem alguns casos que ele vai e tal, vê o que acontece, mas ele não se envolve muito numa tarefa socorrista específica. Porque o umbral tem várias camadas, é aí que a gente comenta aqui. O que seriam essas várias camadas? Seriam assim, imagina que você tem um núcleo mais denso, você pode ver sobre vários aspectos. Um núcleo que se irradia para fora em camadas mais sutis, você pode ter olhando verticalmente, né? Se a gente falar assim, a camada das cavernas, né, que a gente usa, onde há os espíritos mais baixo umbral, aquela região mais tenebrosa, está num nível que não é qualquer espírito que pode ir lá ajudar. Mas você pode ver também no sentido horizontal, né? Não horizontal, você vê como se fosse tridimensional, mas no sentido de uma esfera, onde você tem um núcleo mais denso, onde estão as entidades mais problemáticas mesmo, e camadas mais sutis, onde estão os níveis menos densos. O que promove níveis mais densos, menos densos? O mental. Por isso que ele fala muito de poder mental. Então, a ação do espírito em desequilíbrio sobre o fluido universal, que permeia tudo, promove estruturas umbralinas em desequilíbrio, assustadoras, né, mal cheirosas, escuras, tudo mais. Não tem luz, né? As paisagens são muito estranhas porque elas são frutos de uma mente em desequilíbrio, né? Então, elas promovem isso. O nosso mundo aqui, na verdade, se você olhar esse móvel aqui, ele é fluido universal concentrado, só que está num nível muito, muito, muito concentrado
e não é criado pela mente de espíritos como nós. Na verdade, a matéria que permitiu essas muitas combinações, elas vêm do pensamento do Criador, mas a matéria que compõe o umbral, ela é uma matéria diferente, muito diferente da nossa, porque ela, além de ser, digamos assim, mais sutil do que a matéria densa nossa, sutil entre aspas, né? Comparada com colônias espirituais, ela é grosseira. Mas ela é sutil no sentido que ela pode ser movimentada pelo pensamento. Só que tem um detalhe, ela é instável, ela não tem equilíbrio, ela não tem estabilidade. Ela é mantida enquanto o espírito está ali vibrando e mantendo aquela estrutura naquele pensamento. Como você tem milhões de espíritos ali vibrando num padrão relativamente semelhante, você vai construindo aquelas edificações. Não é Deus, não são os espíritos superiores que constroem umbral. Quem constrói umbral são os espíritos que ali habitam. Eles gravitam naturalmente para aquelas regiões que eles se afinizam com outros espíritos e todos eles pensando nesse desequilíbrio criam aquelas paisagens. Então a gente tem que entender isso. Se nós, por alguma razão, tirássemos todos os espíritos de uma região umbralina e levássemos eles para outros lugares, aquelas formações, formas de pensamento, aquelas estruturas se dissipariam naturalmente, porque elas não têm uma energia para mantê-las E aquela que funcionando. nós produzimos? Nós também não contribuímos Sim, para sim. a formação? Por exemplo, vamos dizer, vamos imaginar o exemplo de uma casa, tá? A casa em que nós moramos. Nós podemos ter uma psicosfera extremamente negativa, podemos ter uma atmosfera extremamente positiva. Uma de luz, uma de falta de luz ou de total desequilíbrio. A casa por si só não tem essa energia. O que produz ela é a mente daqueles que estão ali dentro, encarnados ou desencarnados. Se eles são afastados do local, sejam encarnados ou desencarnados, equilibrados ou desequilibrados, tanto a energia boa quanto a energia ruim, ela vai se dissipar naturalmente. As formas fluídicas vão se dissipar, sejam elas positivas ou negativas. Só que aquele espírito que dali se afasta leva com ele o potencial gerador, aonde ele vai de estar alterando o fluido universal próximo a ele. Imediatamente, ele produz uma alteração já no seu nível de perispírito e, num segundo momento, no seu nível de campo áurico, da sua aura. Todo espírito carrega consigo uma aura de luz ou de trevas, os seus extremos, né? Vamos botar assim, os seus extremos. E aí, níveis inúmeros intermediários desse campo áurico. E também que não é fixo, porque varia de acordo com os estados emocionais. Alguém pode estar calmo, saiu de casa calmo, fez a oração dele, meditou, leu, aí aquele campo áurico dele está brilhante. Aí ele entra no carro, está dirigindo, toma uma fechada, começa a xingar o camarada, fica irritado, fica imediatamente há uma modificação desse campo áurico, porque ele é altamente suscetível à estrutura do pensamento, como o fluido universal é suscetível à ação do pensamento, seja no umbral, seja na nossa casa. Então, a nossa casa, a gente tem que tomar muito cuidado, porque aí surge uma segunda questão muito importante. Nós nos realimentamos desses fluidos que nós geramos. Ele cria um potencial de retroalimentação. O que quer dizer isso? Imagina que eu crio uma ambiência de muita luz na minha casa, psíquica. Se eu sair dali, aquilo não vai acabar assim imediatamente. Ele leva um tempo para que aquilo se disperse. Seja. É isso que eu te falo. Tem lugares que levam muito. Não, leva, mas provavelmente esses casos em que é muito demorado, Rosana, eu acho que tem espíritos que se aproximam para realimentar aquele processo. Porque o que acontece? Toda forma, toda estrutura nossa, ela está sujeita a uma coisa que a gente chama de entropia, né? Aumento de entropia do universo. Seja no plano material, seja no plano espiritual. Tudo que é, digamos assim, não o espírito, o ser pensante, mas a matéria, nas suas múltiplas formas, ela sujeita a entropia. O que é entropia? Tendência à desorganização, né? Então, toda estrutura organizada se desorganiza com o tempo. Para que ela não se desorganize, eu preciso jogar uma energia com informação para ir reorganizando esse processo. É o que nós fazemos no caso de um pensamento negativo ou positivo. Diminuição, a gente chama de diminuição de entropia. Tá? Se eu saio dali, começa um processo de não ter mais uma fonte geradora daquela energia. Então, a tendência dela é começar uma dissipação.
Quanto tempo leva, a gente não sabe, mas ela não é, por exemplo, se eu ficar 5 anos fora de uma casa, não vai ficar lá com a energia extraordinária. É porque, sabe o que acontece? É porque você está falando isso, porque tem regiões, tipo assim, você vai lá no túmulo, no local onde é considerado o local onde Jesus nasceu, em Belém, por exemplo, na Igreja da Natividade. Aí as pessoas que chegam lá dizem que tem uma vibração assim extraordinariamente impressionante. Mas é claro que essa vibração ela vem sendo alimentada por todo mundo que visita. Esses centros de peregrinação, é a fé daquelas pessoas está alimentando o tempo todo aquela manutenção de um estado de grande equilíbrio. Casas mal assombradas, muitas das vezes, muitos espíritos por ali já passaram, então eles voltam ali, então eles meio que realimentam as energias negativas. Na minha casa, eu formo essa psicosfera pesada, né? Fico alimentando isso. Óbvio que eu vou atrair. E você vai se realimentar depois desse mesmo. Mesmo quando você tenta ler, você não vai conseguir se concentrar. Por quê? Porque você está envolvida no fluido que você já criou. E vem espíritos, atrai eles também, atraídos porque eles por vão se sentir bem nesse vão ambiente. sentir bem. Então, mesmo que eu saia, eles não vão ficar um tempo ali dentro. Vão ficar um tempo. Eles podem ficar realimentando aquilo ali, entendeu? Agora, dá para diluir? Dá, porque se você chegar ali e fizer um trabalho de oração, como se chama-se um grupo, né? Para fazer ali uma oração, fazer um equilíbrio energético, uma harmonização, dá para você dissipar, porque o pensamento bem direcionado dilui esse material, assim como um espírito trazendo uma aura muito pesada se aproxima de um médium muito equilibrado, o médium meio que... A gente vê isso no domínio da mediunidade. Aquela médium, esqueci o nome dela agora, aquela senhora que é a mais desenvolvida do grupo. Pô, chega um espírito, logo o pessoal, o André Luiz fala, pô, vai chegar uma fera, um indivíduo que é um senhor de terras, tipo uns 200 anos atrás. Aquela senhorinha tá lá, cara, com aquela aura dela brilhante, chega aquele espírito fedendo a um cadáver já em decomposição. Tem uns 200 anos, mas totalmente monstruoso. Aí o André Luiz fica apavorado, vai deixar que esse espírito se aproxime dessa senhora? Não, fica calmo. Deixa com nós. Aí quando ele se aproxima, ele não afeta ali nada. Ela dilui qualquer energia dele negativa que chega, ela dilui tudo, cara. Né? Mas e quando é uma casa que mais pessoas moram? Vai ser um equilíbrio, vai chegar a ser um equilíbrio. Aquele que for mais forte na produção desse pensamento, ele consegue impor, talvez. Digamos assim, que você tem uma pessoa que está sempre orando, pensando de forma positiva, ela está sempre lendo leituras boas, você tem uma pessoa pensando negativo. Vai ter um núcleo negativo? Não vai ter como eliminar tudo. Mas a grande parte da casa, se aquela pessoa que está orando, ela mantém a maior parte do equilíbrio da casa, entendeu? Ela consegue, inclusive ajuda, né? Aquela pessoa que está ali, ela vai ajudar aquela pessoa a se manter mais equilibrada. A casa daquela pessoa vai ser para aquele espírito que está com esse problema, espírito que eu me refiro, encarnado ou desencarnado, encontrar um pouco de paz ali, mesmo que não pareça, ele não demonstre, mas ele está encontrando uma paz ali que ele não está tendo fora dali. Só que esse é um trabalho de longo prazo, né? Não é uma coisa que você... É luta. Luta. Manter o equilíbrio de um lar não é fácil. Não é fácil. Agora, quando você tem várias pessoas no lar pensando da mesma forma, pô, aí é o paraíso, né? Mas quando você não tem, aí você tem que sobrepor isso e tentar obter. Agora, vai ter sempre algum núcleo no lar que, de fato, aquele espírito ali vai conseguir, aquele encarnado, né? Vai conseguir atrapalhar um pouquinho, mas ele vai ser envolvido por uma quantidade maior de luz, né? 1.2. A matéria densa da Terra também é uma modificação do fluido universal, mas se encontra em estado bastante estável e, de uma forma geral, o pensamento dos espíritos não atuam diretamente sobre a matéria. Possuem, sim, a capacidade de atuar através do perispírito sobre estruturas sutis da matéria orgânica. A estrutura da matéria orgânica, devidamente unida ao fluido vital, é passível da ação do pensamento do espírito, mas sempre dentro de certos limites bem definidos. Então, assim, de uma forma mais comum, a maneira como o espírito atua sobre a matéria nossa, do nosso mundo, é através das células orgânicas.
principalmente a nível de citoplasma. No cérebro seria o citoplasma dos neurônios, tá? E é aí que, mas só que assim, não é só atuar no citoplasma. Na verdade, ele atua nas camadas mais externas vamos chamar aqui de eletrosfera, que não é o termo muito correto, porque os elétrons não são bolinhas circulando, voando, mas é a imagem que nós temos lá do ensino médio, né? Na verdade, são nuvens de probabilidade, é uma outra coisa, mas vamos botar assim que sejam essas bolinhas ali, que seriam os elétrons. Na verdade, o que o nosso perispírito, no seu campo mais denso, que é o duplo etérico, o que vai acontecer é que ele vai atuar sobre esses últimos elétrons, alterando seu estado quântico, e alterar o estado quântico do elétron, aumentando ou diminuindo níveis de energias, ele promove saltos. O que são esses saltos? Se o elétron perde energia, ele vai para a camada mais interna. Se ele ganha energia, o átomo libera um fóton, libera uma onda, ou um fóton, e aí é dos paradoxos da física quântica, né? Você libera uma onda eletromagnética ou você libera uma partícula, depende de como você faz o teste. Ela pode ser onda ou pode ser partícula, é uma dualidade, né? Depende de como você monta o experimento. Mas o importante é entender que é a única forma que o espírito tem de atuar, num primeiro momento. Ele atua sobre a matéria se tiver ectoplasma, aí ele consegue atuar sobre matéria bruta, digamos assim, não viva. A forma mais comum do espírito atuar sobre matéria viva é mudando estruturas quânticas no nível mais externo, onde tem menos energia ali na eletrosfera, porque as camadas, as camadas mais externas são as camadas mais energéticas, mas são aquelas que exatamente promovem as ligações químicas. Porque você não tem promoção de ligação química na camada interna. Você pega um átomo que tem 7 camadas, por exemplo, as ligações químicas não ocorrem por mudanças dos níveis eletrônicos da primeira camada mais próxima do núcleo. É nas últimas camadas que são responsáveis pelas ligações moleculares, né, entre os átomos que vão produzir a molécula. É nessa área que o espírito age. Como age, a gente não sabe. A gente só sabe que é ali que ele vai agir. Mas ele não tem uma capacidade de atuar direta, num primeiro momento, sobre a matéria bruta. Então, acreditamos que espíritos muito evoluídos consigam atuar sobre a matéria não viva. Mas aí são processos que nós desconhecemos. O que a gente conhece na matéria não viva é o uso do ectoplasma, né? Continuando aqui, tal não ocorre se tratando de estruturas como umbral, que são instáveis e sujeitas à ação mais direta do pensamento. Aqui se aplica o conceito que Flacos utiliza de força do pensamento. Logo, não é o umbral, o inferno, obra de Deus ou de algum espírito do mal. Não é um espírito do mal, nem é Deus que cria o umbral. São seus habitantes. É uma matéria não viva. Ela é uma matéria temporária. O quê? Não viva, uma matéria. Matéria não viva? Não, chama-se matéria não viva, é matéria que não é uma matéria. É tipo um livro, água. Tá. É uma matéria que não obedece ao que nós definimos como vida, que também é uma definição complexa, difícil, tá? A gente não sabe se um vírus é uma matéria viva ou não. A gente sabe que uma bactéria é uma matéria viva, porque ela tem núcleo e tem citoplasma. O vírus não tem citoplasma, só tem. Mas ele precisa de uma célula, sozinho ele não faz, né? Ele precisa infectar uma célula ou uma bactéria para poder passar o DNA dele, ou RNA, para poder fazer. Então, o vírus ele pode ser estudado na cristalografia como um cristal ou como um ser vivo, depende de como você faz o experimento. Isso é vamos dizer assim, uma controvérsia, né, que existe no estudo da vida. O vírus é um ser vivo ou não? Bom, é um ser vivo porque ele tem uma estrutura genética, né? Mas não é um ser vivo porque ele não é capaz de realizar as outras coisas que seres vivos realizam, por exemplo, se alimentar. Sozinho ele não faz, ele precisa entrar numa célula, se reproduzir, ele não consegue. Um vírus não se reproduz, ele só se reproduz se ele infectar uma célula ou uma bactéria. Ele precisa de um maquinário celular ou uma bactéria que ele vai se aproveitar o espertinho vai se aproveitar para fazer com que seja o escravo dele ali para poder ele se multiplicar e fazer as coisas que ele precisa fazer. Então, o vírus se encontra nesse limite. Existem outras estruturas também, a argila, se acredita que alguns cristais de argila se encontram um pouco nesse limite. Mas dentro daquilo que a gente conhece como vida, de uma forma mais... começa na bactéria. Aí nós chamaríamos de matéria viva.
Aquilo que não obedece a esse processo, a gente É que não... aí eu pensei num fluido universal. Ele seria uma matéria Não, viva. não. Ele é Não. uma matéria dinâmica, que tem uma matéria sutil, dinâmica, que tem a capacidade de interagir, de alterar suas formas, pela ação do pensamento ou por outros tipos de interação. Tá. Mas o ser Não. vivo definido aqui na Terra, agora você vai dizer assim, como é que eu defino ser vivo no plano espiritual? Aí já fica muito complexo. Mas aqui na Terra a gente faz mais ou menos uma definição, lembrando que todo o nosso conhecimento é bem superficial nesse aspecto. Nós ainda não temos condições de dominar todas essas questões, né? Logo, não é umbral o inferno, obra de Deus, o inferno nem é obra de Deus ou de algum espírito do mal, conforme definido por muitas versões teológicas, mas tão somente o resultado da ação desse pensamento que possui força atuante, que, sendo produzido por uma mente atormentada, uma mente aflita, refletirá em suas formas bastante sombrias e estranhas as mesmas imperfeições morais daqueles que as criam e vitalizam a todo momento. Porque toda, toda aflição interna, toda perturbação, toda dor, todo sofrimento, assim como todo indivíduo que traz a luz dentro de si, que traz o amor, que traz a compaixão, que traz o perdão, que traz a gratidão, ele tem um correspondente energético no seu perispírito, na sua alma. Então, ele atua sobre o fluido universal seguindo as regras daquilo que ele cultiva como sua estrutura de pensamento. Então, ele tanto vai ser aquele tropeço, o senhor Gomes, daquele carrinho da família Adams com aquela nuvenzinha escura em cima, quanto vai ser um indivíduo flutuando na luz, entendeu? Isso tudo vai depender da nossa ação de pensamento. Mas lembremos, nós estamos presos numa estrutura corporal, portanto, nós não temos o uso total do nosso potencial mental. Mas quando a gente está livre no plano espiritual, a gente atua muito facilmente sobre formas. Por exemplo, a gente cria essa ambiência, a gente estava comentando aqui, né? O Zé estava falando dessa questão da ambiência dentro da casa. A gente cria essa ambiência, mas a gente não vê essa ambiência que a gente está criando. Vai no umbral, você meio que está vendo as formas que você está criando, entendeu? A mãe do Chico, naquele livro, né, Carta de uma Morta, ela, quando vê a Terra, ela fala assim, não estou vendo como é bonita, né, como a gente vê nas coisas, porque era nuvem de pensamento, né, que Misturada estava com... escurecendo a Terra. 1.3, e para a gente finalizar aqui, a preparação, portanto, que ali se realiza naquele salão, é o de preparar aqueles trabalhadores para a tarefa socorrista e de esclarecimento junto aos irmãos que se encontram presos a essas regiões de sofrimento, onde deve-se agir com amor, mas também com disciplina e severidade que eduque. Não é uma tarefa fácil. Depende do tempo, de que certas circunstâncias sejam favoráveis, ou seja, causas e condições propícias, em um momento importante na vida da criatura que sofre as injunções de seus próprios equívocos, quando uma transformação interior já alcançou um nível tal que os esforços dos trabalhadores espirituais possam ser bem-sucedidos e se transformar em um resgate desses espíritos dessa região, que é o objetivo principal. Aqui, gente, essa condição favorável não necessariamente significa que o espírito está pronto para ouvir. Você falar e doutriná-lo, botar assim entre aspas, falar do evangelho, falar de Deus, falar não necessariamente para ouvir você falando, mas para sentir o poder da sua oração, a emoção que está sendo carregada ali, para poder serem projetados esses quadros mentais para o espírito, porque tem alguns que estão tão fechados que nem isso consegue. Então, o poder da oração para esses espíritos é exatamente prepará-los para essa segunda etapa, que até pode ser o diálogo também, dependendo de como for, pode ser o diálogo. Ele já está pronto agora para ser convencido. Mas a gente vai ver que a espiritualidade, nesse livro, o principal líder, né, que é o Gregório, vai ser utilizado um outro recurso parecido com o que a gente viu no E a Vida Continua. Só que aqui é lógico uma situação de muito maior gravidade, tá? Dentro dessa situação. Bom, gente, nós vamos pausar aqui então.